E aí, meu amigo investidor, tudo bem com você? Tá um pouco mais animado com essa recuperada que o Bitcoin e as criptos de modo geral tiveram nos últimos dias? Bom, antes de entrar no gráfico para te mostrar o que você pode esperar daqui para frente, deixa eu mostrar esses gráficos aqui que eles refletem alguns dados on-chain e também vou te falar algumas notícias bem relevantes e depois a gente vai para o gráfico, né? O que essa figura aqui está mostrando para a gente? Bom, aqui a gente está vendo que agora, finalmente, depois de muitos meses, desde novembro de 2021 até agora, recentemente, os short-term holders, ou seja, aquelas pessoas que são mais novatas, que compraram criptomoedas há menos tempo, desde novembro até então, elas estavam no prejuízo e só agora elas obtiveram algum lucro. Então, aqueles compradores mais novatos nesse mercado, nos últimos tempos, eles estavam vendendo as suas moedas no prejuízo e só agora alguns puderam realizar um pouquinho de lucro. Mas tem um detalhe, esse valor aqui ele tem que ficar acima dessa faixa aqui, acima dessa linha aqui do número 1. Se cair para baixo, a gente tem um indicativo de que a gente não tem uma demanda forte o suficiente para absorver essa oferta de moedas pelos short-term holders, ok? Um outro gráfico com indicador on-chain interessante é esse daqui, do Market Realized Gradient. Bom, o que ele mostra para a gente? A gente vê que em meados de 2021, no começo de 2021, na verdade, a gente tinha aqui uma divergência bearish, ou seja, uma divergência de baixa entre os preços do Bitcoin e esse indicador aqui, o Delta Gradient, ok? A gente vê que a divergência bearish ou baixista, ela se dá quando os topos do preço do Bitcoin, aqui nessa linha cinza, eles são cada vez mais altos. Então, a gente vê aqui topos cada vez mais altos e os topos desse indicador aqui, que aparecem nessa linha lilás, eles são cada vez menores. Então aqui a gente tem topos, porém cada vez menores, e aqui nos preços a gente tem topos cada vez maiores. E essa divergência é uma divergência bearish, baixista. Por outro lado, no exato momento que a gente está vivendo, a gente está numa divergência que indica uma possível alta, ok? A gente está numa divergência altista. Então você vê que aqui os fundos do Bitcoin estão cada vez mais baixos. E por outro lado, os fundos do Delta Gradient estão cada vez mais altos. Fundos cada vez mais baixos no preço, fundos cada vez mais altos na linha desse indicador. E essa aqui é uma divergência bullish, uma divergência que indica o aumento da força compradora responsável pelo aumento dos preços. E essa quebra, essa passagem da linha lilás para cima dessa linha intermediária aqui, que é o nível 0, ela indica que a gente pode esperar uma alta pelo menos pelos 14 dias subsequentes, já que esse indicador aqui leva em conta uma média de 14 dias, ok? Então aqui a gente vê um alívio, um respiro do mercado com os detentores de moedas de mais curto prazo, finalmente, depois de meses, obtendo algum lucro. E aqui observe, né? Depois dessa divergência bearish foi quando a gente teve realmente aquela correção bem mais profunda e bem mais duradoura. E agora, por outro lado, a gente está diante de uma divergência bullish. Além desses indicadores, eu quero te mostrar, comentar, na verdade, algumas notícias bem relevantes para o criptomercado. Eu estou gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira e amanhã, na terça-feira, vai ser listado na Nasdaq, que é a bolsa com as ações de tecnologia, um ETF de mineração de Bitcoin. Isso significa que a gente vai ter mais fluxo de dinheiro do mercado tradicional para o criptomercado, ou seja, mais uma movimentação de institucionais que vai impulsionar o crescimento do mercado cripto. Outra notícia bem relevante é que janeiro foi um mês recorde de investimentos. Quase 5 bilhões de dólares foram captados em investimento em diversos projetos ligados a criptomoedas. E também quero comentar essa notícia aqui. A Polygon, o token dela é o Matic, ela levantou mais de 450
milhões de dólares em investimentos, quase $500 bilhão em investimentos. Se você for ver a cotação, bom, só hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o token dela, Matic, tinha subido mais de 20%. E se você acompanha aqui o canal com assiduidade, você vai conectando os pontos. Polygon, Matic, ele está num setor de mercado que é altamente promissor agora para 2022. Já comentei isso algumas vezes. Não é à toa que é um projeto que acabou de capturar uma quantia muito significativa de capital. E assim como uma empresa no mundo tradicional que está posicionada num setor da economia crescente e consegue se capitalizar, bom, a gente espera o que dessa empresa? Que ela vá ter um crescimento bem significativo, né? Com os criptoprojetos é a mesma coisa, beleza? E agora, vamos dar uma olhada um pouco no gráfico do Bitcoin. Vou começar aqui pelo gráfico diário e depois vou dar uma passada em outros tempos gráficos também. Bom, a gente vê que o Bitcoin está tendo uma subida considerável nos últimos dias. Aqui a gente teve um candle de alta bem expressivo na sexta-feira. Na sexta-feira, o Bitcoin abriu a $37 mil e encerrou o dia a 41.500. Além de uma subida expressiva de preços, essa subida de preços foi acompanhada por volume, ok? Então foi uma subida com força. Nos dias subsequentes, a gente teve uma ligeira continuidade do movimento de alta. No sábado caiu um pouco, mas não o suficiente para reverter a tendência. E sábado e domingo o volume foi abaixo da média, como é normal nos finais de semana, ok? E hoje a gente está com o volume se aproximando dessa linha laranjada aqui. Então, às 9 da noite, com certeza, a gente vai ter um volume que vai encerrar o dia de hoje acima da média. Então, o movimento de alta continua com força, inclusive ameaçando romper essa resistência aqui, que agora está na região dos 42.800. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está sendo cotado a 44.300, tá? Então, ele pode romper essa resistência aqui dos 42.700. Vamos tirar o volume para dar uma limpada. Aqui a gente também tem a média móvel de 9 períodos, que é essa linha verde aqui, se aproximando cada vez mais da média móvel de 50 períodos. E quando a média de 9 cruza para cima a média de 50, isso é um indicador bastante bullish, que a gente pode ter uma tendência de alta bem mais forte daqui por diante, se houver esse cruzamento. Agora, tem um detalhe. Aqui embaixo a gente tem o RSI. O RSI ele traz uma série de informações para a gente. Uma delas é a região de sobrecompra e de sobrevenda. O RSI é um indicador de momento. Quando essa linha aqui ela está na parte superior, a gente está no momento de sobrecompra. Significa que o mercado está muito esticado. Quando ele está na parte mais baixa, é um momento de sobrevenda. Significa que a força dos ursos está se exaurindo, ok? Então, a gente tende a ter uma retomada do movimento dos touros, do movimento altista, do movimento dos compradores quando a gente está nessa região aqui. Mas no momento que eu estou gravando, a gente está caminhando para a região de sobrecompra, indica uma euforia do mercado, e o mercado ele não anda linearmente. Se a gente pegar aqui um tempo gráfico menor, como por exemplo de 4 horas, a gente vê que o RSI está em níveis de sobrecompra, ou seja, esse movimento de euforia ele tende a dar uma pequena correção, ok? E a gente também vê que no gráfico de 4 horas os preços já estão tocando o limite superior aqui dessa região verde, que é o limite superior do fibodinâmico. E aqui é uma resistência muito, muito forte, ok? Deixa eu dar um zoom out aqui para você ver um período de tempo maior, para você ver como essa região aqui, esse topo representado por essa linha verde, é uma resistência muito forte. Então você vê que ele não passa dessa resistência aqui, ok? Então, para que ele passe essa região de preços, ele tem que empurrar para cima essa resistência. Então, ele precisa de mais fôlego comprador para superar essa resistência aqui, para continuar com força nesse movimento vigoroso de preços que ele tem apresentado nos últimos dias. Aqui no gráfico de 1 hora agora, você vê que
Nessa região de sobrecompra, o preço tem dificuldade de continuar subindo. Já no semanal, a gente está numa região bem neutra do RSI. E aqui olhando no semanal, se o movimento de alta tiver continuidade, a gente pode buscar até os 50.900. Os 50 também é uma resistência psicológica, né? E para baixo, a gente continua aqui com um suporte bem forte nos 35.400. Voltando aqui para o diário, a gente vê que ele está caminhando para uma zona de sobrecompra no RSI. E isso também é corroborado por aquilo que a gente viu nos tempos gráficos menores, de 4 horas e de 1 hora. Bom, se ele está caminhando para uma zona de sobrecompra, se aqui nos 42.800, a gente tem uma resistência bem forte, tanto por essa linha vermelha aqui do fibodinâmico, quanto por essa linha amarela, que é a média móvel de 50 dias, a tendência é que essa força compradora, ela perca um pouco desse entusiasmo. Não estou falando que vai ter uma correção severa, que ele vai ter uma reversão de tendência, mas a gente nunca tem um movimento de preços de alta infinita e linear sem pelo menos alguma correção. A tendência é que amanhã, por exemplo, a gente tenha uma breve correção. Não estou falando que isso vai acontecer porque nem eu, nem ninguém tem como prever o mercado, mas a tendência é que a gente retorne para essa região aqui que oscila entre os 35 e os 42.800. Se ele mantiver a trajetória ascendente de preços com força, com vigor, com volume e com o RSI não chegando a níveis extremos de sobrecompra, bom, aí a gente pode ir buscar essa nova faixa aqui que está nos 47.300, mas tem que ter uma confluência de fatores positivos para que a gente vá buscar essa nova resistência aqui. E se a gente for buscar, provavelmente a média mais curta vai ter cruzado essa média aqui mais longa. Isso também é mais um sinal bullish, mas esses sinais aqui ainda não se concretizaram. São pontos para você ficar de olho nos próximos dias. E falando nos próximos dias, é só uma questão de tempo até voltar a entrar no radar do noticiário a questão da taxa de juros dos Estados Unidos. Mencionei no último vídeo que eu gravei na sexta-feira que o nível de emprego dos Estados Unidos ele surpreendeu positivamente. A criação de empregos nos Estados Unidos ela foi 3 vezes maior do que o esperado. Isso é bom por um lado, mas é ruim porque isso dá margem para que o Fed, para que o FONC, ele aumente ainda mais a taxa de juros. Então, a próxima reunião do FONC vai acontecer no dia 16 de março. Alguns dias antes disso, essa notícia com esse fato vai começar a entrar no radar e vai começar a afetar os preços do Bitcoin. Como a gente viu lá no começo, a gente tem uma série de notícias positivas, a gente tem uma série de indicadores on-chain positivos, a gente está no momento gráfico positivo. Então, na próxima semana, nas próximas 2 semanas, a gente tem um fôlego para continuar subindo, mas obviamente a gente não tem um dia após o outro ininterruptamente de alta. É natural que nesse movimento de alta a gente também tenha algumas correções. Fora esse fato, nos próximos dias a gente não tem nenhum evento no calendário macroeconômico que vai impactar mais significativamente o mercado cripto. Eu te passei um monte de informação aqui nesse vídeo e talvez algumas coisas acabem se apagando e não ficando com tanto destaque, mas amanhã vai ser lançado um ETF na Nasdaq relativo à mineração de Bitcoin. Então, uma série de fatores que vão influenciar no preço do Bitcoin. Resumindo, nos próximos dias a gente está finalmente com um alívio, com a força dos touros sendo revigorada e com os ursos perdendo força. Mas fica de olho nos desdobramentos. Qualquer notícia eu te atualizo por aqui. Um grande abraço e até a próxima.